Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 4 ações para vocês receberem dividendos para sempre. E detalhe, todos os meses terá aquele pinga-pinga de dividendo caindo na sua conta, tá? E detalhe também que são ações com grande potencial de valorização. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem aí sobre essas joias raras. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Detalhe, pessoal, que quando o canal bater 10 mil inscritos, eu vou oferecer aqui uma mega oportunidade para vocês. Eu vou deixar o meu curso Rumo à Liberdade Financeira de R$ 2.097 por apenas R$ 199,90, tá? Parcelado ainda em 12 vezes sem juros. Então, vai ficar aí muito barato para vocês terem um pacote de conhecimento bem acima da média. Então, pessoal, vamos se inscrever e vamos aí bater essa meta dos 10 mil inscritos. Bom, pessoal, sem mais enrolação, vamos de fato aqui para o que interessa, tá? A primeira ação dessa lista são as ações dele mesmo, do Banco do Brasil, pessoal. Um banco muito conhecido aqui na Bolsa, né? Por pagar excelentes dividendos. Por mais que ele esteja passando por uma crise neste ano relativo ao agronegócio, o seu fluxo de pagamento de dividendos não acabou, tá? Por mais que esse ano ele vai pagar mais ou menos parecidos com a Sanepar, de 5 a 6%, ainda assim não é um dividendo de se jogar fora. Fora que as ações hoje estão baratas, né, pessoal? Com bom potencial de valorização, somente para o Banco do Brasil ser cotado pela sua média histórica de uma vez valor patrimonial, as ações do Banco do Brasil precisariam se valorizar 47%. Fora que colocando pela lógica do preço justo do Benjamin Graham, mesmo no cenário aqui, ó, pessimista para Banco do Brasil, a gente tem ali um potencial de valorização nas ações de mais ou menos 116%, já mostrando que Banco do Brasil se encontra, sim, com um potencial de dobrar o seu capital. Fora que com esses dividendos trimestrais, você tem efeito relógio, o banco sempre vai pagar ali um bom dividendo. Fora que temos um dividendo em aberto aqui, ó, totalizando, né, 0,071 mais esse aqui de 0,045, ele vai pagar 11,6 centavos. Descontando a alíquota de 15%, ele vai pagar líquido para o acionista 10 centavos, tá? Se a gente reajustar pela taxa Selic, o Banco do Brasil vai pagar 10 centavos por ação. Então perceba que o fluxo de pagamentos do Banco do Brasil não acabou, tá? Não acabou, mesmo ele sofrendo aí com essa crise da inadimplência no agronegócio. Então, dado quando o banco recuperar o lucro, o dividendo vai voltar sim a ser interessante. Seria uma das ações aqui que traz um fluxo de pagamento bom na carteira de vocês. Hoje eu tenho o Banco do Brasil e ele representa 47% da carteira do canal, tá? Segunda ação dessa lista, as ações do Banco Itaú. O Itaú, pessoal, além dele pagar um dividendo trimestral forte para o acionista, tá? Geralmente de 3 em 3 meses ele paga um forte, um extraordinário em cada começo de cada ano, ele ainda tem um JCP mensal aqui que paga. Por mais que seja baixo, conta como um dividendo. Fica na ótica aqui de 1 centavo por mês, né? Ou seja, além dele pagar o gordo de maneira trimestral, você tem esse pinga-pinga de maneira mensal. Imagina só quando você tiver muitas ações de Itaú. Se ele paga ali, ó, 1 centavo por ação, imagina que lá no futuro você vai ter 100 mil ações de Itaú. Você vai receber uma renda de R$ 1.000 com ele, somente desse pinga-pinga fraco do banco, fora aqui o que você vai ter de maneira trimestral. Então seria um banco também para se aposentar na Bolsa de Valores, quase que um fundo imobiliário, né, pessoal? Assim como o Banco do Brasil. E hoje o banco tá barato, está cotado por 8 vezes lucro, quando a gente pega o PL projetivo, a média do Itaú é ser precificado por 12 a 13 vezes, também implicando potencial de valorização interessante. Claro, não tem o potencial de alta tão grande quanto o Banco do Brasil, mas ele tem um potencial de alta de 41%. Para um banco de qualidade, que não dá trabalho, não dá dor de cabeça e ainda esse provento gigantesco caindo na sua conta, eu acho sim uma boa oportunidade aqui para vocês, tá?
Terceira ação dessa lista, as ações da Petrobras. A Petrobras, ela paga também de maneira trimestral, ela é mais cíclica? É, mas não podemos aqui descartar de que a empresa tem pago dividendos extremamente expressivos, tá? E a perspectiva da Petro é de pagar numa lupa de mais ou menos R$ 2 a R$ 3 por ação, que dá nessas cotações atuais de Petrobras de R$ 33, 9% de dividend yield. Então você vai ter esse pinga-pinga mensal na sua carteira. Perceba que ela aqui, ó, tem essa frequência de pagar dividendos trimestrais com a Datacom para o mês e ela paga ali para o próximo mês sem falta, tá? Então você que tem Petro na carteira também vai desfrutar de um dividendo bem acima da média. O momento para a Petrobras segue bom, mesmo com o preço do barril do petróleo se desvalorizando, a empresa tem conseguido ganhar vantagem competitiva com a redução do custo de extração médio por barril, fora que ela tem perspectivas agressivas de crescimento na questão ali da margem equatorial, que pretende dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos, tá? Outra ação também que eu acho que está barata, com potencial de alta, quando a gente pega aqui, ó, o EV sobre EBITDA da Petrobras, perceba que está negociando em 4 vezes, a média da empresa é negociar em 8, então a ação poderia dobrar facilmente, tá? Se hoje o mercado pagar um EV sobre EBITDA, né, na ótica aqui de 8 vezes, Petrobras poderia valer facilmente na Bolsa de Valores 1,5 trilhão de valor de mercado, que dividido pelo valor de mercado atual, temos um potencial de alta nas ações de 275%, tá? Fora os bons dividendos também que a empresa pode pagar. Tecnicamente, tanto o Banco do Brasil, o Itaú e a Petrobras, num ciclo de alta, subiriam bastante, tá? Por isso que eu tenho as 3 na carteira. O Itaú representa a segunda maior posição, 17,5% da carteira, pretendo continuar aportando, acho que nesses preços de 35, 34 a 36 reais o banco está muito barato. Banco do Brasil, maior posição, não estou comprando no momento, que eu estou focando em outros, mas acho muito barato. E aí tem aí também, né, a Petrobras, com 7,61% da carteira total. Também pretendo continuar comprando as ações da empresa. Acho sim um belíssimo desconto, tá? Agora, tratando-se da Vale, pessoal, uma ação aqui também do setor de commodities que eu acho que pode pagar um dividendo interessante para você para o ano de 2026. Claro que o ciclo do preço do minério de ferro está em baixa, não está nas altas como a gente viu ali no ano de 2022. Portanto, eu acho que a Vale está barata, mesmo após essa alta nas ações para os R$ 64, o mercado não está precificando a ação de uma forma justa, tá? Se a gente olhar no quesito dividendos, com o EBITDA projetivo de Vale ali de 78 bilhões para este ano, dividido aqui, ó, pela quantidade de ações da empresa, ela pode, obviamente, ter ali, basicamente, né, um EBITDA por ação na faixa de 17. Se ela pagar 40% disso na forma de proventos e a gente subtrair isso aqui por 2, porque é o fluxo de caixa livre, temos ali 3,43, até R$ 4 por ação para Vale seria plausível. Dividido por 64, podemos ter no pior dos cenários 6,2% de yield. Ela vai pagar mais, tá, pessoal? Ela vai pagar mais. Ela pode pagar ele facilmente para o acionista R$ 5 por ação este ano, que dividido por esta cotação nos dá 7,8% a 8% ao ano em dividendos. Fora também dividendos extraordinários que pode acontecer. E a Vale, ela contempla um pagamento de forma semestral. Então ela paga ali uma bagatela para um mês e depois ela paga para outro, tá? Então já tem um grande dividendo somente para um semestre. Por isso que eu acho assim, uma empresa bem interessante para dividendos, mesmo com a desvalorização no preço da pelota de minério de ferro. Por quê? Porque claro que a Vale, assim como a Petrobras, ela tem uma vantagem competitiva no custo de extração médio. O custo de extração da Vale hoje fica na faixa de 53 a 54 dólares a pelota. E hoje o minério de ferro é negociado em 100 a 102 dólares a pelota, tá? Denotando aí que de fato temos uma excelente margem para a Vale, ou seja, para a empresa ter prejuízo, o preço do minério de ferro precisaria desabar. Probabilidade disso acontecer, Pablo, extremamente nula, do preço cair para baixo de 50 dólares e no petróleo o preço cair para baixo dos 28 dólares. Por quê? Porque isso inviabilizaria a produção global dessas commodities. O Brasil, por ser muito dependente de commodities, jamais deixaria isso acontecer. Tecnicamente, o Brasil, né, é o paraíso das commodities, pessoal. E se eu colocar hoje aí, ó, o preço justo das ações da Vale, a gente observa que a ação está subprecificada, porque para ela atingir a sua precificação justa, as ações precisariam valer R$ 127, que dividido por este preço de 64 nos daria um potencial de alta de 98%. Então o Vale já está quase ficando aqui num preço interessante para aportes, tá? Abaixo ali dos R$ 64, eu já acho sim um preço interessante para ir comprando um pouquinho de Vale no médio e longo prazo. Vale e Petrobras em geral,
acho que são ações aí que estão descontadas no setor de commodities, setor aqui de mineração e petróleo no médio a longo prazo. E você tendo, né, essas 4 ações na sua carteira, você tem uma perspectiva muito positiva de receber bons dividendos, tá? Nossa, Pablo, muito interessante a sua estratégia, gostei bastante, porém eu tô começando na bolsa agora, eu não tenho tanto conhecimento como você tem, fique tranquilo, tá? Pra você que ficou comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E você tem acesso aí a mais de 100 ações para você estudar em tempo real, mostrando as mais baratas e as mais caras que você não deveria comprar neste exato momento. Segunda vantagem dessa planilha, ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha, literalmente tudo será atualizado em tempo real, porque já existem algoritmos que fazem isso para você, sem você ter que fazer absolutamente nada, tá? E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui, né, o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Então, só vantagens aí de qualidade para vocês, tá? Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará disponível na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm uma dessas 4, em particular, eu tenho aqui as 4 na carteira. Banco do Brasil, Banco Itaú, tenho Petrobras e tenho as ações da Vale. Sigo comprando todas, tá? A única que eu não tô comprando nesse momento é o Banco do Brasil, justamente por já ser uma grande posição da carteira do canal. Portanto, quando ele voltar a representar ali uns 38 a 40% da carteira, eu posso voltar a aportar nele. Quando eu atingir minha meta de ações do Itaú, depois de comprar um pouquinho de Vale e Petrobras, eu posso aqui fortificar um pouco o Banco do Brasil, tá? Sempre comprando para longo prazo, pessoal, sem pressa. O tempo é nosso amigo e vamos ter muito tempo para acumular boas ações em excelentes preços, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até um próximo vídeo e fui!